A trégua principal e temporária dos combates no Oriente Médio tem chamado muita atenção por dois cenários: a luta silenciosa no Estreito de Hormuz e as negociações inflamadas no Paquistão, que não resultam em progressos. A economia global sentiu os efeitos imediatos tanto da guerra quanto do cessar-fogo, com interrupções no fluxo do petróleo pelo Estreito de Hormuz. O cessar-fogo atual, mediado por Paquistão e estendido por Donald Trump a pedido de Islamabad, representa uma pausa tensa, mas Estados Unidos e Israel mantêm a ameaça militar como instrumento de dissuasão. As conversas entre americanos e iranianos, mediadas em Islamabad, encontram-se em fase delicada, com avanços parciais, mas obstruídas por divergências mútuas. No sábado, as negociações entre as duas partes apresentaram um quadro de incerteza e avanços zero. O ministro das Relações Exteriores iraniano Abbas Araghchi esteve em Islamabad para conversas com mediadores paquistaneses, mas Teherã negou qualquer encontro direto com a equipe americana. Os enviados de Donald Trump, como Steve Witkoff e Jared Kushner, estavam preparados para viajar ao Paquistão. Porém, o próprio presidente Trump cancelou a viagem, citando tempo excessivo, custos elevados e confusão na liderança iraniana. O chanceler iraniano, após visita no Paquistão, disse que Teherã tem um quadro de trabalho viável para encerrar permanentemente a guerra contra o Irã. Segundo ele, foi uma visita muito proveitosa ao Paquistão, cujos bons ofícios e esforços fraternos para restaurar a paz em nossa região valorizamos muito. Compartilhei a posição do Irã sobre uma estrutura viável para encerrar permanentemente a guerra. Ainda resta saber se os Estados Unidos estão realmente levando a diplomacia a sério. Logo depois, Trump disse a repórteres que recebeu uma nova oferta do Irã 10 minutos após cancelar a reunião com o Paquistão. Esta nova proposta foi muito melhor que propostas anteriores. Eles ofereceram muito, segundo Donald Trump. Diante disso, Israel ficou silenciosamente preparado para o caos. O ministro da Defesa, Israel Katz, declarou que as forças de defesa do país estão prontas para retomar a guerra contra o Irã, mas aguardam o sinal verde dos Estados Unidos. Em declaração gravada, Katz afirmou que o objetivo seria complementar a eliminação da dinastia Khamenei e retornar o Irã à Idade das Trevas e à Idade da Pedra, por meio da destruição de instalações energéticas, elétricas e da infraestrutura econômica nacional. O ministro enfatizou que os alvos estão marcados. Desta vez o ataque será diferente e letal, com golpes devastadores nos pontos mais sensíveis. A declaração ocorre apenas 2 semanas após o presidente americano Donald Trump anunciar a prorrogação indefinida do cessar-fogo entre Washington e Teherã, iniciado em 8 de abril, justamente para abrir espaço para negociações diretas de paz, mas também preparativos para ampliar o conflito. As palavras de Katz não apenas soam como advertência operacional, mas uma clara manobra diplomática, ao enfatizar a prontidão israelense e a dependência do aval americano. O governo de Benjamin Netanyahu busca exercer pressão máxima sobre o Irã para que as negociações em curso avancem com a maior rapidez possível. Ao sinalizar que a opção militar permanece a um sinal verde dos Estados Unidos e que Israel não hesitará em agir caso as tratativas se arrastem, Tel Aviv pretende forçar Teherã a fazer concessões concretas antes que a trégua expire ou se torne insustentável. Essa tática de diplomacia da força é clássica na estratégia israelense e serve para lembrar que enquanto os diplomatas dialogam, os preparativos militares prosseguem. A falta de acordos está forçando Israel a elevar suas lanças em público, com muitas atividades militares na fronteira norte e centro do país, nos instantes dos diálogos no Paquistão. Essas medidas também refletem no acordo de cessar-fogo com o Líbano, prorrogado por mais 3 semanas, com uma segunda rodada de conversas diretas marcadas para Washington, mediada por autoridades americanas, incluindo o próprio secretário de Estado Marco Rubio.
O Líbano pressiona pelo fim aos ataques israelenses em território ocupado e pelo desarmamento do Hezbollah como pré-condição para a normalização. No entanto, o Irã insiste em vincular qualquer acordo duradouro com Washington à cessação das hostilidades no Líbano, o que complica as tratativas, já que essa parte não está nas negociações. Como destaco aqui no canal, analiso o caos diplomático e militar com o Irã decorrente do fator principal, o destino do estoque de urânio enriquecido iraniano a 60% de pureza, o limite temporal para o programa nuclear. Nos bastidores, Trump adota uma postura ríspida e sem rodeios do tipo: queremos o estoque de urânio, sem isso não haverá acordo e a guerra pode continuar. Embora não haja consenso para um acordo abrangente, há relatos de discussões sobre um memorando temporário que evitaria o retorno imediato aos combates. Essa dinâmica revela que a declaração de Israel cumpre duplo propósito: reforçar a dissuasão militar israelense e acelerar o ritmo das negociações, antes que o Irã consiga reestruturar suas defesas ou que a opinião pública internacional se mobilize contra a nova escalada. Se as conversas em Islamabad avançarem nos próximos dias, apesar do cancelamento da viagem americana de alto nível e sem propostas aceitáveis intermediadas pelo Paquistão, a pressão israelense pode ter cumprido seu objetivo de encurtar o calendário diplomático, a fim de forçar Donald Trump a conceder permissão para ataques. O equilíbrio entre força e diálogo continua frágil, e o próximo movimento de Teherã, ou a ausência dele, definirá se a ameaça israelense permanecerá retórica ou se converterá em ação concreta, mesmo diante do cessar-fogo com o Líbano, que na realidade não se configura em permissão de posicionamento de armas dos militantes do Hezbollah. É sempre uma honra trazer análises e conteúdos exclusivos para vocês. Por isso eu peço seu apoio de uma única forma, doando qualquer valor para a nossa chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.